Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o tempo santo do Advento marca para nós, na igreja, o novo ano litúrgico. São 4 semanas, 4 domingos que nós podemos visualizar na coroa que está de frente ao santo altar. Os 2 primeiros domingos do tempo do Advento, querem nos preparar para a parousia. O Senhor que veio há tantos séculos atrás, o Senhor que vem no dia a dia da nossa vida, um dia retornará a este mundo. E aqueles que ele encontrar santos, vigilantes, convertidos, distantes do pecado mortal, ele levará consigo para o reino dos céus. Então, nas primeiras 2 semanas do Advento, nós refletimos bastante acerca da importância de vivermos cada dia como se fosse o último dia de vida nosso neste mundo. A palavra no primeiro domingo, a palavra de ordem no primeiro domingo era vigiai. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Senhor Jesus voltará. Domingo passado, a palavra de ordem nos veio de São João Batista, quando nos exortava: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E agora, meus irmãos, os 2 últimos domingos do tempo do Advento querem nos preparar bem para a celebração do Santo Natal. Nos ajudar a perceber que Natal vai muito além das confraternizações que fazemos entre os familiares, amigos, e é bom que façamos mesmo. Vai além das trocas de presentes, do consumismo que a sociedade civil nos impõe. Natal, meus irmãos, mistério da encarnação. O Verbo de Deus que se faz carne para habitar entre nós. Natal, meus irmãos, quer ser para nós a festa da salvação. Por isso, neste 3º domingo do Advento, a igreja usa uma expressão em latim dizendo assim: Gaudete. É o domingo do gáudio, da alegria, justamente porque se aproxima a solenidade, a festa litúrgica da nossa salvação. Nosso querido Papa Emérito Bento XVI, certa vez fazendo uma homilia no 3º domingo do Advento, ele dizia assim, que a proximidade de Deus não é uma questão de tempo nem de espaço, é uma questão de amor. É o amor que se aproxima, é o amor que se avizinha ao ser humano. Veja, meus irmãos, Natal é a celebração do amor, porque Deus é amor, e Ele deseja renascer em nossas almas, em nossos corações, no Natal Santo que se aproxima. Mas a palavra de ordem hoje, meus irmãos, é alegrai-vos. Primeiro domingo, vigiai. Segundo domingo do Advento, convertei-vos. Hoje, alegrai-vos. Parece que nós estamos esquecendo esta palavra no nosso dia a dia, não é verdade? Porque parece que no mundo hoje encontramos inúmeros motivos para a tristeza, para as preocupações. Nós andamos estressados, cansados fisicamente. Quantas situações que como que nos roubam a nossa energia, não é verdade? Quando nós nos deparamos com o cenário político, econômico do nosso querido Brasil, nós nos frustramos. Quanta tristeza e preocupação brotam do nosso coração. Não sabemos mais quem é certo, quem é errado, quem é réu, quem é vítima no cenário político do nosso país. Quantos motivos para a tristeza. Mas hoje, meus irmãos, a liturgia do 3º domingo do Advento nos dá um grande motivo para o contrário daquilo que o mundo nos impõe. Um grande motivo para a alegria. Deus nos criou para a alegria, meus irmãos. E quem experimenta a alegria de Deus, quem experimenta Deus, melhor dizendo, saboreia na sua vida a verdadeira alegria. A história da salvação nos constata isso. O arcanjo Gabriel, quando visita Maria Santíssima, a saúda dizendo: alegra-te, ó cheia de graça. Porque ela haveria de conceber, por obra do Espírito de Deus, o Salvador, fonte da verdadeira alegria. Maria Santíssima, quando já grávida do Senhor, vai visitar sua prima Santa Isabel. A criança que Isabel trazia no seu seio, João Batista, exultou de alegria, pulou de alegria, porque experimentou Jesus.
já no ventre da sua mãe. Depois da paixão e morte do Senhor, quando Ele ressuscita, Ele começa a aparecer a alguns de seus apóstolos. E nós constatamos isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Em várias passagens. E os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Meus irmãos, a mesma alegria que Maria experimentou quando da saudação do anjo, principalmente quando do nascimento de Jesus, juntamente com os pastores, com José, no nascimento do Senhor. A mesma alegria que João Batista experimentou quando sentiu a presença do Senhor, que os apóstolos, quando viram Cristo ressuscitado. Essa mesma alegria, acreditemos, Deus quer nos conceder neste santo Natal. Alegria que o mundo não é capaz de nos proporcionar. Já perceberam, meus irmãos, todo o movimento que fazemos, cada atitude, cada decisão que tomamos, é sempre em vista de uma alegria. Quem não quer ser alegre? Alegria que é sinônimo de plenitude de vida, de felicidade. O problema, meus irmãos, é que nem sempre buscamos a alegria na fonte inesgotável, que é Deus, que é Jesus Cristo. Por isso nos frustramos. Então devemos hoje fazer como que um sincero exame de consciência. Em que, ou em quem, aonde nós buscamos as nossas alegrias? Que esses dias que antecedem ao Natal, meus irmãos, sejam dias para fazermos este exame de consciência e descobrirmos que é em Deus, somente nele, que nós vamos experimentar a verdadeira alegria. Então estejamos preparados. A primeira leitura de hoje é maravilhosa, meus irmãos. O profeta Isaías, que é considerado o profeta da esperança. Ele aparece bastante nesses dias do tempo do Advento, não é mesmo? Porque ele profetiza para um povo que está fora da sua terra natal. Hoje está em Babilônia, na Babilônia, exilado. O povo de Israel já estava, até o profeta utiliza uma expressão que é dos nossos tempos modernos, o povo estava deprimido, desanimado, sem nenhuma perspectiva de melhora. E nesse contexto surge o profeta Isaías, em nome de Deus, proclamando: alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Meus irmãos, esses dois versículos vamos trazer para a nossa reflexão. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Aqui é um convite, é um grande apelo à oração. Se nós realmente desejamos, meus irmãos, um santo e verdadeiro Natal com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa comunidade, é preciso rezar, fortalecer as mãos que de repente estão enfraquecidas. Se nós quisermos progredir na vida de santidade, de conversão, de vigilância, de atenção à vontade de Deus, não há outro caminho senão o caminho da oração. É fácil nós identificarmos uma pessoa que está entregue ao pecado, distante de Deus, numa inimizade com o Senhor. Ela abandonou a oração há muito tempo. Por isso, meus irmãos, o apelo de Isaías é para nós. Se de repente estamos afastados da amizade com Deus por falta de oração, fortalecei as mãos enfraquecidas. Firmai os joelhos debilitados. Ou seja, há graças, meus irmãos, que nós alcançamos e situações que nós superamos somente quando colocamos o joelho no chão. Quer ser mais santo, mais fiel? Coloque o joelho no chão. Quer que seu marido seja mais fiel, mais convertido, sua esposa também? Reze por ele, reze por ela. Bota os joelhos nos chãos. Quer superar um vício, uma fraqueza que te acompanha há muitos anos e que você duvida que é capaz de superar? Joelhos no chão. É preciso perseverar na oração, meus irmãos. E a oração nos dá sabedoria, discernimento daquele que é o sonho de Deus para a nossa vida. A oração nos dá serenidade, até mesmo para nós superarmos ou sofrermos a demora de Deus na nossa vida.
Sem oração, meus irmãos, não há progresso na vida espiritual. Nós, como católicos, não podemos nos contentar com alimento líquido, sermos infantilizados na fé. Deus quer que sejamos adultos na fé. Por isso Ele deseja nos conceder, nos alimentar com alimento sólido. Que alimento sólido é esse? A doutrina da igreja, os ensinamentos do Evangelho, uma fé mais madura. Esse alimento sólido passa, meus irmãos, necessariamente, essencialmente, pelo mistério da cruz. E somente os sábios e humildes entendem que o mistério do amor de Deus passa pela cruz. Por isso, saber sofrer com paciência as demoras de Deus. A oração nos alcança essa graça, meus irmãos. Por isso, sabiamente, São Tiago, hoje, na segunda leitura, nos exortava: ficai firmes até a vinda do Senhor. Ele comparava o agricultor, nos dava o exemplo do agricultor, o lavrador, que planta semente na terra, e ele sabe que no tempo oportuno fará a colheita. Assim, meus irmãos, é a nossa vida com Deus. Somos infantis na fé ou infantilizados na fé quando, por exemplo, começamos até a rezar, mas queremos as coisas para ontem. Queremos que Deus se adapte aos nossos esquemas, realize a nossa vontade, e nos esquecemos que, ao contrário, a oração não é para Deus estar a nosso serviço. É o contrário. A oração cristã é para a gente se adaptar, é para a gente ajustar a nossa vida à vontade divina. E essa vontade divina que misteriosamente passa pela dor, pela cruz. Mais uma vez eu digo, somente os humildes e os sábios compreendem isso. Nós estamos na casa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Conhecemos um pouquinho, ou até muitas coisas, a respeito desta tão pequena e grande santa. Como sofreu no Carmelo. Morreu no alto da sua juventude, apenas com 24 anos, de tuberculose. Ela compreendeu que o mistério do amor de Deus passa pela cruz. Ela soube sofrer as demoras de Deus, viveu esta pedagogia do agricultor, porque ela sabia em quem ela tinha depositado a sua fé, a sua confiança. Certamente muito ajudava a Teresinha esta passagem, esta profecia de Isaías: fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados. Então, meus irmãos, é este o caminho que o Senhor deseja que nós percorramos, caminho da oração, e oração forte, como diz o nosso povo, oração brava. Uma outra passagem, Jesus vai dizer: há demônios na nossa vida que só são expulsos pelo poder e pela força da oração. E a oração intensa, a oração constante, a oração perseverante. Mas ainda na segunda leitura, meus irmãos, chama-nos a atenção o último versículo. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. O sofrimento e a firmeza. Dá para a gente imaginar a expectativa de todos os profetas do Antigo Testamento, de todo o povo de Israel, diante daquela promessa do Pai eterno, da vinda do Messias, o ungido do Pai. A expectativa alegre, confiante, não viam a hora de contemplar o nascimento do Filho de Deus. E quanto sofrimento, mas também quanta perseverança, quanta firmeza. Então que os profetas, meus irmãos, nos inspirem, e mais ainda, que os nossos santos e santas da igreja, citei aqui agora há pouco, Santa Teresinha, mas quantos santos da nossa devoção, Santa Rita de Cássia, uma santa popular, como sofreu aquela mulher. Tinha muitos motivos para a tristeza, mas encontrou um grande motivo para a alegria: Jesus Cristo. Não se abateu diante das humilhações com o marido, diante dos filhos que queriam vingar a morte do pai. Foi ousada a Rita de Cássia: prefiro ter filhos mortos a ter filhos assassinos. A gente conhece a história de Santa Rita. Santa Mônica, que quantas lágrimas não derramou pela conversão do filho Agostinho, anos e anos, fortalecendo as mãos enfraquecidas, firmando os joelhos debilitados.
Deus enxugou o seu pranto. Deus escutou suas preces no tempo dele, não no tempo de Mônica. Dizem que Santa Mônica rezou uns 30 e poucos anos pela conversão do filho. Então, meus irmãos, tenhamos esta firmeza, esse espírito de sofrimento dos profetas e principalmente dos santos e santas da nossa igreja. Deus é fiel. Deus nunca vai desistir de nós. Mas precisamos manifestar a Ele fé adulta, fé enraizada, fé madura. No Evangelho, João Batista se encontra preso e ele manda alguns dos seus discípulos: pergunte a Jesus se é Ele que nós devemos esperar ou se virá um outro Messias. E Jesus, na sua sabedoria, que lhe era peculiar, diga a João tudo que vocês estão vendo e ouvindo aqui. E ele se lembra, ele diz, ele elenca os sinais messiânicos. O que evidencia a vinda do Cristo? Os cegos tornam-se a enxergar, os leprosos são curados, purificados, os paralíticos voltam a andar, os pecadores são perdoados, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Essa é a missão de Jesus, meus irmãos. Única e grande missão: salvar a humanidade da grande lepra que lhe atinge, da grande doença que atinge a sua alma, que se chama pecado. Aliás, a palavra Jesus significa isso: Deus salva. Mas, meus irmãos, nesses dias que antecedem o Advento, vamos fazer um sincero exame de consciência. De que Jesus precisa nos salvar hoje? Quais têm sido os nossos pecados que de repente estamos aí patinando já há muito tempo? O Senhor quer nos curar da nossa cegueira espiritual. O pecado obscurece a nossa razão. O pecado fecha o nosso olhar de fé, nosso olhar sobrenatural sobre os fatos da vida. Mas quando nos abrimos à graça do Cristo, nós somos curados da nossa cegueira espiritual e passamos a enxergar Deus, até mesmo ou sobretudo na hora da dor, naqueles momentos difíceis, quando as noites traiçoeiras se aproximam da nossa vida. Quem tem fé, quem se abre a Jesus, quem experimenta o Senhor, o reconhece, sobretudo no momento da dor, do sofrimento, quando a cruz lhe pesa. Os paralíticos andam. O pecado nos paralisa na vida, meus irmãos, espiritualmente falando. Ficamos inertes, incapazes de ir ao encontro das pessoas. Muitas pessoas que nessa época do ano não se encontram mais, de repente até familiares, porque brigaram, às vezes até por causa de mesquinharias, picuinhas. Então o pecado paralisa as nossas atitudes de reconciliação, de perdão, de querer estar junto com esses irmãos. Mas o Senhor nos cura desta paralisia espiritual, desta inércia, e nos faz ir ao encontro do outro. Esse é o nosso mal, a gente espera que o outro melhore. Por que eu vou atrás do outro? Ele não vem atrás de mim. Isso é orgulho, meus irmãos. Isso é orgulho. Que o Senhor nos cure da paralisia espiritual. Demos o primeiro passo, sejamos humildes. É preciso que alguém ceda, e por que não nós? Porque tem que ser o outro a ceder. Então que o Senhor nos cure desta paralisia espiritual. Aqui nos falava, os leprosos são curados. A lepra era e é uma doença contagiosa. O pecado nos contagia. Quem vive no pecado, sobretudo o pecado mortal, contagia aqueles que estão à sua volta. Vai todo mundo para o inferno. Quando a gente vai para o inferno, leva os outros juntos. Mas o contrário também é verdade. Quando nós somos curados por Deus e começamos a experimentar o céu aqui na terra, é impressionante como a gente irradia a luz de Cristo às pessoas que estão à nossa volta. Daí, nós deixamos de ir para o inferno junto com tantos outros e vamos para o céu juntos com tantos outros. Que Deus nos cure, meus irmãos, então, da nossa cegueira, da nossa paralisia, da nossa lepra, da nossa surdez espiritual. O pecado nos deixa tapados, fechados para tudo que vem de Deus. O surdo, espiritualmente falando, ele é orgulhoso. Deus até envia pessoas para ajudar aquela pessoa, mas ele não acolhe. Ninguém pode falar nada, ele não aceita. Que Deus nos cure também desta surdez. Esses são os sinais, meus irmãos, da vinda do Messias. Esses sinais
querem, por vontade de Deus, se concretizar na vida de todos nós neste Santo Natal. Amém?